Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, que é nossa querida e amada FM 106.7. Hoje, eu aqui, Sônia Nascimento, como todos os domingos, né? Nessa tarde abençoada, nessa tarde maravilhosa e com o programa Viver Bem, que é um programa de psicologia, espiritualidade. Temos convidados em todos os domingos aqui, convidado que é psicóloga ou psicólogo, como foi no domingo passado, né? E agora, esse domingo, eu que estou aqui com a doutora Juliara Goulart. Olha que nome bonito, ela é uma pessoa muito bonita também, faz parte do grupo dos psicólogos aqui da nossa arquidiocese. Já já ela vai se apresentar e vai falar com vocês. O tema de hoje, gente, a você mulher e a você homem também, vão gostar muito: violência contra a mulher. É um tema que já vem sendo pedido por nossas ouvintes há muito tempo. E esperamos hoje a doutora Juliara, que já tem uma experiência. Todos nós psicólogos atendemos clinicamente algum caso, né? É inevitável, ainda mais nos tempos de hoje. Mas a doutora Juliara, ela veio para abordar e refletirmos sobre esse assunto. Antes, eu quero convidar a todos vocês que participem aqui com a gente, que façam perguntas, encaminhem pelo nosso WhatsApp 3231 3560, 3231 3560, ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Também quero lembrar que nós estamos no Instagram. Nosso Instagram é PGM Viver Bem, tudo junto. PGM Viver Bem. Então curta lá as nossas postagens e que você estará ajudando a nossa querida Rádio Catedral a difundir esse amor que precisamos estar tocando corações. Doutora Juliara, boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde, ouvintes, a todos que estão aí conosco, né? Mais uma vez nesse programa que tem o objetivo de alcançar todos com as questões, as perguntas que vocês mesmos enviam para nós. E qual é a paróquia? Eu sei que você é paróquia Nossa Senhora das Dores, no Ingá, em Niterói. Onde é seu consultório? Qual é o seu CRP? Você que é só psicóloga? Eu sou, minha formação de base é psicanálise, né? Sou psicanalista. Né, meu CRP, sou psicóloga, é 14851/05. Meu consultório é em Icaraí, né, alguns atendimentos são necessários que sejam online, né, a partir da pandemia isso foi desenvolvido de acordo com distâncias, às vezes uma pessoa está viajando, né, e para não interromper o tratamento, mas presencialmente em Icaraí, né, e sou sim da Paróquia Nossa Senhora das Dores, do Ingá. Também faço um trabalho na Paróquia Santana de Itaúna, em São Gonçalo, sabe, Sônia? A gente também está lá. Que bom. Né, onde a gente pode estar próximo da população, a gente faz o possível. Acho que é por aí, é isso mesmo. E o seu CRP é o 14851, né? E 05, que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E que tema, né, Juliara? Sim. Violência contra a mulher. Pode falar um pouco, contextualizar o que é violência? Violência nem sempre é algo que é físico, né? Também é físico, mas nem sempre. É tudo que vem de forma abrupta, né? De uma forma repentina. Tanto que a origem do trauma é o susto, muito mais do que acontece. Claro que coisas horríveis, coisas difíceis, né, de terem sentido para nós naquele momento, serão traumáticas. Mas a raiz de um trauma é justamente pegar o eu, né, nos pegar, né, em plena consciência de nós mesmos, de forma repentina. E a violência é isso. É violência por uma fala, é violência por um tom de voz, é violência física,
violência moral, né? Psicológica, que tem a ver com a moral também, né? Então a violência é tudo que nos pega de surpresa, e é claro que não é uma surpresa de um aniversário, é uma surpresa de algo que nos machuca por dentro, por fora também, mas muito por dentro, porque muitas vezes uma pessoa, homem, mulher, criança, qualquer idade, não tem uma marca física, né? Mas é uma violência às vezes diária. Então a característica da violência é a surpresa. E segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a violência é o uso da força física ou poder ou ameaça também, né? Que aí há diversas formas de violência, só complementando o que a Juliara coloca, tem a violência psicológica, claro que vamos falar sobre isso, né? A violência emocional. Hoje, nesse tema, bastante pertinente nos tempos atuais, a violência contra a mulher, né? É muito interessante esse tema que foi proposto aqui por ouvintes mesmo. Então, falemos um pouco o que é essa violência contra a mulher, Juliana. Especificamente, né? Especificamente, porque violência é violência, seja com quem for, com que idade for, né? Homem ou mulher, criança ou adulto ou adolescente. Né? Eu estava pensando, né, semana passada, acho que já tem 15 dias, né, 8 de março, mais ou menos isso, que foi o Dia Internacional da Mulher, né, eu tive a oportunidade de falar sobre a violência doméstica com a mulher. Né? E a característica principal, daí é muito interessante a questão da surpresa, Sônia, porque aquele que geralmente faz a violência, no caso da violência doméstica, ele é íntimo dessa mulher, ou dessa moça, ou dessa menina, né? Ele conhece, né? Então ele conhece os hábitos, ele conhece os medos, ele conhece os pontos frágeis, as fraquezas daquela pessoa. E isso em si, sendo usado contra a pessoa, esse conhecimento, não sendo usado para ajudar, mas contra, é em si a maior violência. Né? Essa pessoa é pega de surpresa sempre, porque não vai pensar que aquele que está ali dentro, na sua própria residência, o que convive, né, em família, seja quem for, pode ser até um parente, mas também pode ser um amigo, pode ser o cônjuge, o pai, pode ser o primo, pode ser o amigo que cresceu junto, né, falando que vem a violência de um homem para uma mulher. Porque a violência contra a mulher não é só de um homem para uma mulher. Né? É triste, é lamentável, eu não sei, a gente tem a tendência de uma cultura social de achar pior, né, quando essa violência vem de outra mulher para com a mulher, às vezes a própria mãe. Né? Então eu vou falar primeiro dessa violência psíquica e até, porque não amorosa, porque há um afeto entre essas pessoas e é rompido num susto com um tipo de violência, que pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física, né, ou uma coação psíquica, né, que use daquela fragilidade da pessoa, que no caso a gente está falando de uma mulher, para atingir um meio que queira, que seja algo dessa mulher, mas que também às vezes é apenas para deixá-la minimizada, né, ofendida, humilhada. E às vezes, muitas vezes, quem faz isso é quem realmente não valoriza a si mesmo. É o contrário do que a gente pensa. É justamente uma pessoa insegura, justamente seja homem ou mulher que faça isso contra a mulher. Muitas vezes é o homem que precisa afirmar a sua força, né, e faz essa violência. Então a questão da intimidade, né, a questão do conhecimento e intimidade que eu falo, é o conhecimento caseiro, doméstico. Agora existe a violência, sabe, Sônia, do assédio no trabalho. É uma violência. Né? A pessoa está lá com a sua capacidade, nós estamos falando da mulher, então vou falar diretamente de mulheres, né, fazendo o seu trabalho, com a sua capacidade profissional, desenvolvendo, e é assediada por um colega ou por alguém, um chefe, algo assim.
né? Não precisa ser do alto escalão, como todo mundo pensa, né? Mas quando a gente já vê que é uma coação por uma autoridade, por um poder de cargo. Autoridade e poder de cargo, não de pessoa, que não é diferente. E essa mulher é pega de surpresa, né? E com certeza ela sabe, está sendo ameaçada de continuar o seu trabalho. E isso é uma decepção, isso é um susto, né? E isso impede com que ela possa desenvolver a sua capacidade de forma mais integral, né? A sua capacidade de trabalho, porque ela passa a ficar se cuidando. Toda pessoa que sofre violência, ela começa a ficar, vamos colocar muito entre aspas, paranoica, porque não é a paranoia propriamente, mas até da sombra ela tem medo, porque ela tem que se vigiar, porque é pega de surpresa. Nossa, e surpresa estamos sendo pegas também, porque o programa precisará fazer um minutinho de intervalo e passa muito rápido. Já já, gente, você mulher, você homem também, você ouvinte querido do programa Viver Bem, é um minutinho apenas de intervalo e voltaremos já. Boa tarde, amadas ouvintes e amados ouvintes também da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Quero aproveitar e convidar a todos vocês que estão nos ouvindo no programa Viver Bem neste domingo, né? Lembrar e convidar que no domingo 26 de março deste mês ainda teremos um evento maravilhoso aqui pertinho da Rádio Catedral, que é no Memorial Getúlio Vargas. Será um evento de ciência, psicologia, apresentando a logoterapia através da arte, gente, maravilhosa, a arte nos campos de concentração. O tema do evento é Memorial Viktor Frankl. Para quem nunca ouviu falar em Viktor Frankl, é o pai da logoterapia, fundador. Eu sou especialista em logoterapia, alguns convidados aqui também. Mas a logoterapia é a psicoterapia centrada no sentido da vida e que foi recomendada pelo Santo Papa João Paulo II a todos nós, profissionais da área de saúde, né, e principalmente da saúde mental. Então nós estaremos nesse evento, todos nós reunidos apresentando através da arte. Então teremos música, teremos saxofonista, teremos dança de tango e teremos palestra também focada no sentido da vida. Então convidamos a todos vocês, entrem em contato com a gente, aqui com a rádio também, e será uma alegria recebê-los. Voltando ao tema, violência contra a mulher, e eu estou aqui com a convidada, que é psicóloga clínica, doutora Juliara, que é da paróquia Nossa Senhora das Dores, no Ingá, ali em Niterói. Ali, gente, é pertinho, é só atravessar a ponte do outro lado, né, Juliara? Gente, nosso WhatsApp é 32313560. Está chovendo de perguntas aqui, porque é um tema bastante forte, né? Forte, interessante. Temos que falar sobre isso. Afinal, nós mulheres, homens também passam violência, mas nós mulheres, como a doutora Juliara até abordou, seja no trabalho, no trem. Então, há diversas formas de violência, não somente aquela do físico, né? Existe a violência moral, a violência psicológica também. Então, falaremos um pouco sobre a causa da violência. Poderíamos falar um pouco sobre essa causa, Juliara? Olha, eu não consigo pensar a causa da violência sem pensar naquele que faz a violência, no sujeito que faz a violência, né? Desde um transtorno grave, psíquico ou psiquiátrico, com certeza, muitas vezes, não é nem psicológico, nem psiquiátrico, mas é de caráter, né? É o que mais acontece. Existem, por exemplo, homens que fazem violência contra suas companheiras, né?
sejam elas namoradas, esposas, né, às vezes até uma amiga muito próxima, por conta de problema gravíssimo que tem que ser tratado. Tem psicólogos especializados, sabe, Sônia, que tratam de homens assim que desejam, realmente não conseguem conter aquela fúria e vai ter uma raiz, com certeza, na sua infância. Então tem daquele que provoca a violência, traumas, muitas vezes foi violentado física, psicologicamente, às vezes até sexualmente, e reproduz como não uma intenção de fazer, mas um modo de viver, que é muito clássico isso no ser humano, que é passar de vítima para algoz, como se só houvessem dois lados, né? Alguns conseguem fazer um terceiro caminho, um caminho que é, né, vou trabalhar contra isso e vou ser diferente disso que me aconteceu, mas nem todos conseguem. Esse é o motivo. Então, motivo psiquiátrico, motivo psicológico por traumas que aconteceu com ele mesmo. Psiquiátrico, que eu falo, são doenças psiquiátricas mesmo, que aí pode entrar num delírio, numa alucinação, sobretudo, e cometer algo assim. Mas quando é de ordem psiquiátrica, é episódica, não é recorrente. Quando é de caráter, né, um desvio de caráter mesmo, ou como eu acho que posso citar, que a doutora Ana Beatriz Barbosa trabalha muito, é uma psiquiatra que trabalha a psicopatia, sabe, Sônia? E é muito interessante a gente lembrar que na psicopatia existem graduações. A gente fala do psicopata, é o serial killer, não, isso é o ápice, né? Mas é sempre ligado ao caráter, né? Não o caráter de ser mal, mas o caráter de não ser assim humano no sentido da culpa, no sentido de enxergar o outro como alguém como ele, só enxerga ele mesmo. Então, existem causas assim, onde o outro, no caso nós estamos falando de uma mulher, é um objeto de posse. Bom, falando em objeto de posse, a mulher, nós sabemos que na nossa cultura, na humanidade, no mundo inteiro, Sônia, em alguns países mais que outros, né, vem há séculos, né, a mulher como fazendo parte do rebanho, seja de gado, seja, não sei se chama da mesma forma, mas um grupo de ovelhas ou de cavalos, né, fazia-se troca igualmente. Isso é histórico, não é tão longe assim, não tem tantos séculos atrás assim, mas ficou um resquício dessa propriedade. É de se pensar porque muitas vezes quando a gente pensa violência contra a mulher, se pensa logo no homem. Sim, por conta de algo. Colocar. Porque tem a cultura, né, a cultura de um lugar, né, que a gente chama vulgarmente, né, a gente chama de machismo. Mas existe também algo que é da nossa natureza humana, que é natural, natureza, que é a força física do homem. O homem tem uma força física diferente da mulher. A constituição da musculatura, a constituição do corpo humano masculino é diferente do corpo humano feminino. Cada um com as suas funções lá desde o começo, né, da nossa espécie, funções diferentes, né? Não estou falando do aculturamento de hoje, e isso sempre tornou o homem mais forte. E ele se sobrepõe pela força. E claro tem essa questão, né, que como você fala, da cultura, e era isso que eu queria pontuar, colaborando, porque tem outras até perguntas chegando, sim, né? Mas estamos falando de uma violência contra a mulher. Eu diria que também, e muito forte, ela é resultado de uma cultura patriarcal. Né? Desde os tempos lá da caverna, que o homem é o provedor, tipo, sou o sexo mais forte, e a mulher, ela é digamos, a dominada, isso é a palavra que me vem agora, aquela que fica em casa, cuida da prole. Então, essa cultura, basicamente eu diria ocidental, né, influencia
a nossa sociedade, essa estrutura, né? Então, as causas da violência, eu diria, particularmente pela escuta e trabalhos clínicos que têm a ver, sim, com as distorções de valores. Hoje, né, ainda está muito velado a questão do machismo, mas ainda existe. Pouca Essa diferença. cultura patriarcal do homem pode, o homem manda, o senhorzinho, enfim. Graças a Deus estamos caminhando, melhorando isso, mas ainda há esse olhar para a mulher como sexo frágil. Então, eu diria também uma de natureza social, né? Natureza social. Então, é muito bom você trazer essa reflexão, né? Acredito que também precisamos caminhar e refletir sobre as adequações de políticas públicas mesmo, para falar sobre esse tema, né? Não como proteção, mas principalmente como conscientização. Somos pessoas, mas por falar em mulher, lei, política pública, me veio à mente a Lei Maria da Penha. Eu sou dessa época, então Somos, né? Somos, né? A própria Maria da Penha, vítima por 2 vezes. Eu não tenho realmente segurança, nem sei se ela ainda é viva, mas eu lembro, né, do caso. Foram por 2 vezes ela sofreu a violência do próprio marido. Você quer falar um pouquinho sobre, se você se recorda algo dessa lei? Que é bom trazer essa reflexão, que muitas mulheres, talvez até as mais novas, não saibam que existe uma lei. Tem não saber. Né? Uma coisa é a diferença estrutural, anatômica e fisiológica do homem e da mulher, que faz com que o homem tenha força. Outra coisa é o uso disso de forma distorcida socialmente para o que a gente chamou de um machismo, uma eleição como homem sendo aquele que é mais forte dentro de um trabalho, dentro de uma sociedade. Inclusive se achava, né, antigamente, né, que eu não sei tão antigamente quanto, um século e meio ou 2, no máximo, que o cérebro da mulher era menor, né, e que a inteligência dela era menor. Claro que é menor, porque é uma questão de tamanho, de proporção. Né? A gente vai encontrar também menor no homem, não é na funcionalidade. E nesse sentido, a capacidade é igual. Bom, eu também não sei detalhes da senhora Maria da Penha, mas sei que ela está viva e sempre estará, né, Sônia? Né? Para nós mulheres sempre estará, para a sociedade também. Então é a questão muito importante socialmente, porque se não havia uma proteção pela própria moral dentro de casa, da violência doméstica, se não havia uma proteção da noção mesmo do que é um casal, do que é um companheirismo, então houve necessidade de se criar uma lei. Porque toda vez que o ser humano vacila, né, naquilo que é próprio da humanidade, né, que foi concedida, que é a razão, a capacidade de discernimento, né, a capacidade de ajuda, a capacidade de companheirismo no trabalho, companheirismo na família, companheirismo no casal. Toda vez que isso falha, é necessário criar uma lei. Né? A lei só vem porque nós não somos dignos, né, moralmente, de tudo, do trabalho, da família. Senão não precisaria lei para isso. Que ela vem conter, ela vem fazer limite às coisas. Então, nesse caso, as situações, as coisas, nesse caso, a Lei Maria da Penha veio frear situações em que mulheres eram agredidas. Algumas conseguiam ter coragem a recorrer à lei, recorrer ao judiciário, à lei, né? Agora não me ocorre o nome apropriado, e era tido como nada. E mesmo que fosse considerado alguma coisa, não havia o que fazer mais do que aquilo. Até porque, de uma forma social, a mulher era propriedade do homem, né? Não estava na partilha, nem do testamento, nem de nada.
mas não era um objeto propriamente, mas socialmente encarado dessa maneira. E coisa pior, Sônia, a coisa pior, né, que ela tivesse provocado a agressão. Né, provocado de alguma maneira, que tivesse desacatado o homem moralmente, com alguma fala, com algum comportamento, com algum tipo de roupa, e isso justificava, e justificava mesmo, né, no meio, vamos supor, de uma delegacia, a queixa dela contra essa violência. Então foi necessário criar uma lei para a proteção. Onde, outra coisa, essa lei já mudou alguma coisa, sabe, Sônia? Sim. Porque as mulheres retiravam a queixa. Quando conseguiam já fazer a queixa, já com a Lei Maria da Penha, depois iam lá e retiravam. Por medo, por coação, outras vezes por uma ilusão própria, né? De que aquele homem teria mudado, mudaria, né? Porque muitas vezes eu disse, pode ser um adoecimento grave, mas um adoecimento grave, o entendimento, eu quero deixar aqui muito claro, o entendimento de que na origem tem um trauma, que na origem tem uma violência dele próprio na infância, ou que é um distúrbio não de caráter, que não tem justificativa para se ter complacência, mas distúrbio mental, não justifica que uma pessoa agredida, por entender isso, vá continuar sendo agredida ou nada vai ser feito, né? O ideal seria um tratamento para essa pessoa, no caso o homem que nós estamos falando, por causa da Lei Maria da Penha, né? E uma proteção à mulher. Tratamento para ela também e proteção. Maravilhoso essa colocação, viu, Juliana? Agora, olha que interessante, uma ouvinte que não quer se identificar, ela pede que possamos falar sobre quais são os tipos de violência que a mulher sofre. Quais tipos de violência contra a mulher? Tem de diversas ordens, né? Você poderia falar um pouquinho? Olha, tem de diversas ordens, mas tudo começa com uma coação, um coagir, né? Psicológico, né? Intimidação, melhor falando. Sim, eu estava com essa palavra que não vinha. Intimidação. A intimidação diz tudo. Porque até para chegar perto de forma corporal, uma violência física, antes tem que haver uma intimidação. Por que eu digo isso? Porque se fosse só a violência, o homem vem, você pega, às vezes até instintamente, no sentido de proteção, né, instintivamente, você pega um vaso, quebra na cabeça, sai correndo, grita, abre uma porta, faz qualquer coisa. Mas quando começa por uma intimidação, que é a parte psicológica, você vai se coagindo, você vai ficando apático. É um estado mental e emocional de apatia. E dali para a violência física, a mulher não reage. Ninguém reage, né? Porque nós estamos falando aqui de mulher. Mas ninguém reage. Eu tenho uma situação que é o oposto, né, que é uma mulher com seu marido que teve que fazer um tratamento, inclusive psicológico e psiquiátrico, porque ela agrediu de forma física, como a gente vê que é mais comum acontecer dos homens em relação às mulheres, né? Então, a primeira coisa é essa intimidação. Por isso que é necessário ser alguém que conhece a pessoa, geralmente não é só, não é uma condição necessária, eu errei, mas é uma condição que facilita muito, porque essa intimidação, né, é como no bullying, é muito semelhante. O que acontece quando não se fala dele? Né? Nosso tema é outro, mas é violência igual. A intimidação. Depois da intimidação, o chegar perto e ter uma violência física, uma violência moral, uma violência sexual, é muito fácil, porque a pessoa fica apática e não reage. É isso que acontece em primeiro lugar. A psicológica seria destruir, né? Ir destruindo. É uma coisa interessante que eu usei uma expressão, aquele ditado antigo, né? Pedra... Que minha mãe falava, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A violência psicológica é desse tipo. É uma coisinha hoje. Não, você não fez bem feito. Não, você não sabe fazer. Não, isso aqui está ruim, não como nada disso. Não, olha o que você fez, que por conta disso a festa não ficou boa. E a pessoa está numa fragilidade naquela relação que ela começa a acreditar.
então ela vai ficando com autoestima baixa, a menos-valia, que é a expressão que eu gosto muito mais, né? Menos-valia. E isso vai minando é a palavra certa, por isso que eu falei do ditado, de tal maneira que daí para uma violência maior, né, não custa. Que violência? Por exemplo, a mulher é uma companheira ali, uma esposa, uma companheira, os dois estão sendo companheiros de vida e ela não tem acesso, às vezes, ao próprio dinheiro do trabalho dela e se acha indigna de ter. Coloca tudo na mão do homem. Não quando o casal decide assim. Estou falando por coação, por intimidação. Então, essa é a psicológica. A física todo mundo sabe, mas precisa da intimidação primeiro. Né? A pessoa ficar intimidada, ficar sem movimento, sem presteza para reagir. Vamos precisar moral, até voltar nesse tema, viu? A questão moral também vai ser importante a gente voltar. Vamos falar sim, mas a produção sinalizou que a gente precisa fazer um minutinho de intervalo, né? Eu quero complementar até sobre a violência psicológica que é mais presente lá em nossos consultórios, que nem sempre a mulher ela se dá conta que está sofrendo a violência psicológica. E há algo, gente, como a Juliara bem coloca, mas eu quero destacar algo que é a humilhação. Quando esse namorado, esse marido, esse noivo, esse homem, ele humilha a mulher, e não precisa necessariamente estar no meio social, mas que ela se sinta humilhada, ela se sinta controlada, tudo isso é violência psicológica. Mas faremos um minutinho de intervalo e voltaremos já. Voltando aqui, gente, a esse programa maravilhoso. Uma pena, a gente toda hora tem que interromper, mas se a gente pudesse, iria direto a essa hora, né? Essa 1 hora que nós temos do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa amada, querida Rádio Catedral FM. Aqui nos estúdios da Rádio Catedral, neste domingo abençoado, a Juliara, que é psicóloga clínica, psicanalista também, junto comigo aqui, Sônia Nascimento, que estou em todos os domingos com cada um de vocês, que nos acompanha no programa e colaborando aqui com a gente com perguntas. A última pergunta, e agora a doutora Juliara complementará, foi sobre tipos de violência contra a mulher. Então, ela trouxe a violência física, a violência psicológica, né, violência moral, e eu diria também, não podemos esquecer, a violência sexual também contra a mulher, porque muitas das vezes, né, isso a gente escuta clinicamente relatos de mulheres entendendo, inferindo que a violência sexual é só o estupro. Gente, não é não. Né? Então eu passo a palavra até para você complementar sobre esses tipos de violência e depois tem mais perguntas chegando. Tá. A violência sexual, ela antes era tida só com a questão do estupro, né? É o sexo não consentido, né? Sim. Na questão do estupro, é o sexo não consentido, que se for tido à força e pela surpresa, como eu disse, né, aí então fica realmente um nível altíssimo de violência. Mas a uma mulher, a qualquer ser humano, não é permitido, né, livremente que outra pessoa a toque. Né? A toque nas partes sexuais, né, não houve um estupro, mas ou até de outra maneira. Né? A gente diz, o que é um abraço? Depende. Se eu não conheço, eu acho assim estranho, diferente, né? Bom, eu sou gaúcha, né? Vim para o Rio, as pessoas são mais calorosas. Aí você nunca viu alguém, aí te apresenta um homem, e aí ele já vai, já abraça, já beija. Não vou dizer, gente, que isso é um assédio, porque não é, tá? É um carinho desse calor humano do carioca, mas é uma estranheza para mim, porque é um contato corporal. Mas nós estamos ali no meio social, onde outra pessoa apresentou,
tem toda uma cultura de um lugar, porque lá em Porto Alegre vocês não vão ver a mesma coisa, vai ser um aperto de mão, né? Então, embora eu more muitos anos ainda aqui, né, eu morei muito tempo no Rio também, eu ainda estranho um pouco isso. Mas você imagina alguém que vem com esse abraço com uma intenção de tocar o corpo, né? E muitas vezes com força, né? Um abraço que não é um abraço, né? É um encostar no corpo. Isso é tido como sexual, Sim. como um abuso sexual, né? Como uma violência cotada, que eu creio que seja assim. Se eu estiver errado, a gente depois corrige em outro momento, como um abuso sexual. Porque é um abuso, né? Não é só a penetração de uma violência, de um sexo, uma sexualidade não consentida, que é uma violência, né? O tocar, de qualquer maneira, é uma violência, né? Usar, por exemplo, quer ver uma violência horrível? São piadas, são falas chulas, grosseiras, muitas vezes grosseiras contra uma mulher, né? Falada como se está falando, olha, vamos tomar uma água, ou como o céu está lindo, o sol hoje saiu. Não, mulheres não admitam isso, né? Isso eu aprendi com meu pai, fui criada assim pelo meu pai, um homem, né, que sabia dizer: minha filha, não aceite de um homem, seja amigo, conhecido, namorado e marido, aquilo que você não teve em casa. Em casa você teve eu, seu pai, o seu irmão, como homens que sempre respeitaram você e sua irmã. Então não aceite menos que isso. Isso foi fundamental para a minha criação como mulher. A questão da inteligência e tudo mais. Eu tenho um suporte assim básico muito lindo, muito amoroso que meu pai me deixou, né, para uma vida inteira, enquanto eu viver, né? Isso eu vou passar para minha netinha Sara. Eu tinha que falar da minha netinha Sara. Os meus netos, meninos Luca e Mateus, que são homens, aí sim, os homens também têm que ouvir todo esse programa. Os homens também muitas vezes são vítimas, né, de colocar tudo no mesmo saco, sabe? Sim. Sônia, não, nós não estamos falando dos homens, nós estamos falando dos homens que violentam física, moralmente, sexualmente, psicologicamente uma mulher. Desses homens e não dos homens. Nós não podemos nem devemos ser inimigas dos homens, que são nossos companheiros, nossos amigos. Olha, tem uma pergunta da Carla Lira, muito interessante, Carla, uma alegria vou contar com a sua participação e colaboração no programa Viver Bem. A Carla diz: vivi um relacionamento abusivo, mas isto já passou. Quero fazer uma pergunta que não quer calar. O psicólogo pode fazer essa denúncia? E a Carla Lira diz: estou passando uns dias na casa de parentes em Realengo. Ou seja, ela só não diz onde mora, Sim, mas claro. queremos agradecer. O psicólogo pode fazer essa denúncia? Ou O seja, psicólogo não pode fazer essa denúncia do seu paciente, a menos que com o consentimento do seu paciente. Agora, de si mesmo, enquanto sujeito, cidadão, sim. A si mesmo. Está acontecendo com ela? Eu não entendi. É com ela que está acontecendo? bom, Porque se está acontecendo com ela, nós, independente, nós, mulheres, homens, de qualquer profissão, nós somos cidadãos, né? Com as leis e os direitos, como os deveres também. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos que recorremos a tudo isso. Como psicólogo, denunciar tem que ser trabalhado com aquela pessoa, de preferência, para que ela faça isso. Por quê? Porque é um avanço, é uma elaboração, ela conseguir cuidar dela mesma. Porque nós temos um sigilo profissional, isso é muito delicado. Há algo, né, como psicóloga clínica, já passei algumas também situações que precisei, sim, compor
E a gente recorre ao nosso conselho regional, mas tem o federal de psicologia, né? Que claro que temos que priorizar o sigilo e a confidencialidade, né? Essa é uma questão fundamental. Eu costumo dizer na entrevista inicial, a alguns pacientes, em sua maioria, eu digo que não é um confessionário, mas é como se fosse, né? A pessoa vai lá... É bem semelhante. Então, bem porque semelhante. é A gente sagrado. não pode absorver nada, nem entrar nessa... Sim, mas seara. quando há um risco iminente de vida, Sim. né, nós temos a proteção e a orientação do nosso Conselho Federal de Psicologia. Eu já passei por isso com autorização, Sim, né, no caso do próprio paciente, né? E no caso menor eu tive que chamar familiares, que a gente precisa, assim, porque muitas das vezes essa vítima ela não sabe. No caso de ser um menor, aí é uma situação bem diferente, né? Agora, uma pessoa idosa, né? idosa com idade. Também. Não, é porque eu pensei idosa com idade, aqui um ato falho, mas né? Também pode ser, né? Vai saber. Com consentimento, como você falou. Nós temos leis, nós temos caminhos. Então, não é uma como é que a gente fala? Fugiu a palavra. Não é um não denunciar, não é um se calar, né? Mas não é um falar sem objetivo e com a permissão da pessoa e com ela, eu diria mais do que com a permissão, com ela junto, porque ali é uma elaboração muito importante para aquela pessoa, já que ela não consegue, ou ser chamada, a pessoa fazer uma denúncia, né, e nós damos essa autorização, né, Sônia, Sim. de sermos convocados diante de um juiz, diante de um delegado, com o consentimento da própria pessoa, isso sim. Perfeito. Tem outra Os padres devem sofrer, hein, Sônia, pelo amor de Deus, os sacerdotes devem sofrer demais, eles devem ouvir cada coisa, não poder... E que bom que temos essa parceria, né? O sacerdote vai tratar daquilo que é da mas eu pensei teologia, na questão da confissão, meu Deus, coitado. Na confissão. Vamos rezar muito para eles, os pastores também. E que bom que nós temos essa parceria, eu diria, né? Essa comunhão. Os sacerdotes, quando identificam que há algo de cunho, de viés psicológico, fazem os seus encaminhamentos para, né, os nossos consultórios, e nós também. Muitas das vezes, gente, atendendo o paciente, sim, com um sintoma, mas também identificamos questões da ordem espiritual. E aí fazemos um encaminhamento. Nós respeitamos também, a religião. Quando a pessoa tem uma religião, nós respeitamos a religião da pessoa, seja qual for. Sendo a nossa, que nós somos católicos, nós sabemos orientar dentro da nossa. Sim. Né? Uma proximidade que são as religiões evangélicas, as cristãs, nós também temos, para algumas, que são ecumênicas conosco, né, uma noção de também vai conversar com o seu pastor, com a sua pastora, por aí, né, vai fazer uma orientação espiritual, uma direção espiritual, mas é na nossa que nós podemos orientar melhor. E de outra maneira, né, nós não indicamos um padre para quem é espírita ou para quem é ateu, nós não fizemos isso. Na verdade, nós nem indicamos nem para quem é católico, a menos que a pessoa nos fale. Você acha que seria bom falar com o padre? Olha, seria. Porque nós, bom. Na verdade, como psicólogos, nós não usamos, né, de achismo, nem aconselhamento. Nós fazemos, sim, as intervenções nem catequese dentro da terapia. E a religião é demanda, é um fenômeno, né, que é demandado pelo próprio paciente, mas no nosso atendimento clínico é ciência. Claro que se somos católicos, as pessoas, e fazemos parte, tanto o Juliar e eu, de um grupo de psicólogos que são católicos. Então é unir ciência e fé, e somos muito procurados, em sua maioria, por pacientes que são católicos, mas eu tenho a parceria
com Muito. psiquiatra, você também encaminhou, e a gente nós não nos preocupamos em saber a religião. Não, não. Né? É o paciente quem escolhe, né? Nós somos profissionais. O sujeito, né? Nós trabalhamos com o sujeito. Né? E o sujeito, ele é um todo com a história dele, pessoa. com a constituição dele, e se tem religião, faz parte dele. Sim. Se não tem, também faz parte dele. Né? A crença que ele tiver, né? Ele pode ter uma crença na ciência, o que nós atendemos é a pessoa humana com suas dores. Seu sofrimento. Falo sofrimento de paciente, humano. Porque paciente não no sentido de pacífico, e não é cliente porque não tem esse viés comercial. Paciente no sentido exato, gente. Se procurarem a palavra paciente, vem do homo patiens, o que significa o homem que sofre. Então, aquela pessoa humana em suas dimensões social, psicológica, biológica, mas principalmente a dimensão espiritual, é aquela que nós olhamos, acolhemos, e é uma missão, né? Ajudar essa pessoa que sofre. Estar no mundo é uma missão, né, Sônia? Tem uma pergunta da Sandra Mota, de Bangu, ela que é ouvinte aqui da rádio, é assídua em colaborar com os nossos programas. Ela faz uma pergunta assim, bem interessante, eu diria um ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Porque é uma comida? É um doce? É de calda? Não. Essa é uma expressão popular, né? A gente é convocado a colocar a colher. Né? Isso acontece porque, nesse sentido, nós somos convocados. Nós somos convocados porque as pessoas nos pedem, as próprias pessoas, e nós somos convocados porque a gente fica indignado. Temos só um minuto para terminar esse programa? É isso? Então, olha só, metemos a colher porque nós não somos omissos. Metemos a colher sem violência também. Né? Metemos a colher porque somos convocados por leis, por dignidade humana e diretamente por toda pessoa. Agora, cuidado, não é meter a colher tão violentamente quanto já está acontecendo. Isso é um cuidado muito importante. Mais violência, não. E o programa está terminando aqui. Vamos, maravilhosa participação da doutora Juliara Goulart. Ela já recebe o convite da Rádio Catedral, o meu também, para voltar num próximo programa. E lembrando a todos vocês que nós, grupo de psicólogos da nossa arquidiocese, retornaremos aos nossos encontros, nossas reuniões, agora no próximo dia 28, terça-feira, às 15 horas, aqui na Glória, no edifício João Paulo II. E quem abre a nossa reunião, essa agenda, é o bispo auxiliar, que coordena o nosso grupo, Dom Antônio Augusto. Então você que nos acompanha está convidado a participar, chega com a gente, vem tomar um café, mas sobretudo abrir o coração e receber, sim, além das bênçãos, a fala, a reflexão de Dom Antônio Augusto, que estará, que nos forma, né? Todos os meses temos reunião, nós psicólogos que somos católicos, e você que não tem problema nenhum, pode chegar também. Então, Juliara, agradeço em nome da rádio, peço que você passe seu contato agora e deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. A mensagem chega de violência, não vá você também meter a colher de forma violenta, mas com a lei, com a humanidade, com a acolhida. Muitas vezes a acolhida é a melhor maneira. E a orientação, não pode deixar de ter orientação. Então não faça você mais violência ainda do que já existe, né? Me chamo Juliara Goulart, sou psicóloga clínica, né? Mas o meu embasamento é psicanálise, sou psicanalista. Eu tenho consultório em Niterói, Caraí, consultório físico, e meu contato é 999320011. Pelo WhatsApp, melhor ainda. E eu quero também deixar o contato da Clínica Vitor Frank. Somos 14 psicólogos, todos são católicos,
Atendemos no Largo do Machado e o WhatsApp é 995066463. E hoje, gente, neste domingo está acontecendo aqui pertinho da Rádio Catedral o Memorial Viktor Frankl. Então, estou convidando, dei uma corridinha aqui, mas eu estou presente neste evento, então estou convidando a todos vocês, iremos até às 16 horas. Aguardo todos vocês. Eu quero deixar uma mensagem também. Quando pensamos na mulher, precisamos lembrar da ternura, do amor, lembramos de Maria. Eu diria então que amar com ternura é que faz o mundo um lugar maravilhoso e a vida, gente, a coisa mais bela. E é assim que a gente vive bem, a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.